Isso aí. Hoje a gente vai aqui com um projeto, né, de entrevista aí, trazendo aí uma questão que a gente ainda não discutiu, que é a questão da política, né? A política na educação. Eu queria aí, antes de dar início a essa questão, deixar aí um grande abraço virtual aí para todos os nossos telespectadores, né, ouvintes, leitores, né, tá, e também daqui da nossa página. E ao tempo também que deixar aquela frase célebre de que educar é um ato político, né? E a gente tem ouvido muitas críticas ultimamente contra a política, né? No Brasil, uma parcela da população criminalizou a política por causa dos maus políticos. E nós sabemos que a política, ela é, na verdade, a essência do ser da sociedade. Não há de se falar em sociedade, não há de se falar em cidade sem se falar em política, né? Isso é essencial. A gente tem aí um artigo, Adilson, que eu escrevi. Você escreve também, né, professor? Eu escrevo, né? Eu faço poesia, às vezes a gente dá uma trégua aí, para um pouquinho os artigos, entra um pouco na poesia, depois a gente dá uma descansada. Enfim, a gente está sempre se movimentando. Quando nós não estamos produzindo uma coisa, produzimos outra. Eu gosto um pouco também de música, né? A gente, na verdade, procura cultivar aquele espírito humanístico, né? Eu acho que a cultura é uma cultura humanística, apesar de que nós estamos vivendo uma sociedade da negação, né, dessa questão do humano, né, da riqueza humana. A gente tem no Brasil hoje uma tendência para transformar as pessoas em apenas consumidores e produtores, né, do capital. E nós, na verdade, entendemos que temos que ir muito além. A escola é o espaço de humanização, né, não apenas de formar trabalhadores a serviço da exploração do capital. E nós temos visto aí uma negação no que tange a esses valores, né? A boa educação, ela prima pela arte, né? Pela cultura, pelas matemáticas, pelas ciências, pela língua. É essencial aprendermos, né, o nosso idioma de forma, né, digamos assim, clássica e também de forma popular, mas conhecermos, né, o idioma. E nós sabemos que hoje, com essa questão da internet, né, das mensagens que a gente coloca lá no WhatsApp, cifradas, né, aquelas cortadas, isso tem criado, de certa forma, um vício, né, de linguagem. Eu penso também que isso também tem que ser refletido, né? Claro, com certeza. Professor, só um instantinho aí na sua fala, né, vou interrompê-lo um pouco, mas vai ser por uma boa causa. Preste muito bem atenção na resposta aí do professor Manuel Jorge, tá certo? Origem do termo política. Fala um pouco sobre a origem do termo política, professor Manuel Jorge. Como eu falei, eu tenho um artigo, meu artigo chama-se O Políticos e o Idiotes, né? Na verdade, a gente tenta aqui nesse artigo, eu escrevi esse artigo tem mais ou menos uns 3 anos, é um artigo onde a gente coloca aqui a origem da palavra idiota, que é idios, né? É do grego idios, e o idiota, no sentido grego, corresponde àquilo que é privado, àquilo que é pessoal, né? Então daí vem o termo idiotes, que no popular diz idiota. E quem é o idiota? O idiota é aquela pessoa que vive em torno do seu próprio umbigo, que não tem, digamos assim, comprometimento, não tem, não se liga naquilo que está acontecendo em seu redor, né, dentro da cidade. Então, o termo idiota que a gente usa hoje, você é um idiota, né? De forma pejorativa. Sim. Aqui o termo a gente está colocando no sentido lato do lato, né? No sentido verdadeiro do termo. É aquela pessoa isolada. Veja que as pessoas idiotas são as pessoas desligadas, né? E então a gente precisa ter isso na mente. No caso de política, política seria o antônimo, né? O contrário de idiotas ou de idiota. Política vem de politicar, né? Do grego politicar, que tem origem na chamada polis, né? Daí nome política. O que eram as polis? As polis gregas, ou as chamadas cidades-estados,
da Grécia, isso aí século VII a.C., mais ou menos, até o século V, ainda haviam essas polis na Grécia. Eram cidades que tinham vida própria, eram cidades isoladas por muros e que tinham a vida própria, e ali se exercia o poder, né? Seja ele um poder autoritário, se fosse ele qualquer modelo de poder. Foram nessas polis que surgiu a chamada democracia, né? Então, a política, né, vem daí, de polis, né? E dentre essas cidades gregas, a que mais chamou a atenção foi Atenas. Eu acho que é Atenas, Esparta, né? Mas foi em Atenas, no ano V, né, antes de Cristo, sob o governo de Péricles, né? Foi lá que se desenvolveu a chamada democracia, né? Que é o demos, né? Que é o espaço, né, público onde se discutiam as questões da cidade. Sendo que, na Grécia Antiga, a gente sabe que a ideia de cidadão é uma ideia muito restrita aos homens, chamados homens livres, né? Havia os escravos, haviam também as mulheres. Mulheres e escravos não participavam da política, mas foi lá, em Atenas, né, na Grécia Antiga, que se começou no espaço que eles chamam de ágora. A ágora era o espaço onde os jovens iam e lá exerciam a política de forma direta. Não havia essa coisa da representatividade. Hoje nós temos uma democracia representativa. E existe a chamada democracia direta, onde você participa diretamente. Eu penso que no Brasil nós tivemos já alguns momentos, né, de uma democracia com participação direta da população. Acho que 2016 foi um momento em que o povo se manifestou nas ruas, né, claro, com as influências de A, de B, de C, mas foi um movimento que não foi partidário, foi um movimento inicialmente livre. Depois entraram alguns grupos, né, como o MBL e outros partidos, outros grupos, para se beneficiar daquelas manifestações, né, protestando contra aquela questão da tarifa de ônibus em São Paulo, né, do aumento das tarifas. Foi um movimento de protesto. Ali, me parece que a gente teve no Brasil, em um momento histórico, esse momento de participação de uma política que corresponde um pouco àquela questão grega. Apesar de que, como as polis eram cidades pequenas e tinham poucos habitantes, era muito mais fácil de discutir, né? Hoje nós temos grandes cidades, grandes estados, é impossível você colocar o povo para participar diretamente, a não ser que seja por meio das organizações sociais, dos sindicatos, das associações, que são as formas que nós temos de exercer a política no sentido direto, né? A democracia no sentido direto e não de forma representativa e indireta. Também eu queria ressaltar aqui que para o grego antigo, para os gregos, era impossível se falar em cidadão, a não ser quando se referia àquele cidadão que estava atuando, né? Aí eu trago para os dias de hoje, a gente começa aqui, vamos pegar aqui Mata de São João, né? Uma cidade da região metropolitana de Salvador. No nosso entendimento, nós precisamos, nós professores, né? Aí eu quero me dirigir particularmente aos professores, porque inclusive é uma categoria, né, que está diretamente ligada, né, ligada com essa questão do fazer educação, né, de educar. Então é importante que a gente se atenha a essa questão e também a gente entenda qual é o fundamento, né? Inclusive a palavra professor vem de professos, né? Professo significa aquele que declarou em público. Veja bem, professor vem de professos, professos é aquele que declarou, que falou em público. Aí se a gente fizer aí uma analogia com o vereador, né? O vereador é aquele que está no parlamento. Parlamento é o espaço da parla, né? Da fala, né? Isso. E parlamento vem de parler, em francês, que significa falar ou discursar. Aí vem uma pergunta muito simples, né? Se parlamento é parlar, é falar, é discursar, quem melhor está preparado para falar ou discursar que os professores, né? Que os mestres? Nós somos treinados para isso. E hoje a gente vê que quem está ocupando o espaço político
né, nos parlamentos, seja nas câmaras de vereadores, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional, seja no Senado. Quem ocupa são pessoas que não foram preparadas para falar, para discursar. Nós fomos preparados para isso. Então pergunta-se por que nós temos tão poucos representantes no Congresso Nacional. Pergunta que não quer calar, né? Por que na Câmara de Vereadores nós só temos um professor? Cadê os demais professores? Então a gente precisa discutir mais a política, entender que à medida em que nós vamos participando da política diretamente, nesses espaços de decisão, nós deixamos de ser idiotas e passamos a ser políticos de verdade, né? Aí vamos tomar a palavra idiotas, como eu falei inicialmente, como aquele que se preocupa exclusivamente com o espaço privado, né? Com o seu umbigo, com seus interesses pessoais. Eu acho que isso é que tem, na verdade, enfraquecido muito a nossa classe, né? A classe dos professores, né? Inclusive, eu penso que nós, como professores, temos uma responsabilidade gigantesca no sentido de tomarmos as decisões. E nós, como categoria, que é outra questão, chamada de classe, essa consciência de que nós somos uma categoria, de que nós somos uma classe, nós precisamos nos fazer representar dentro dos parlamentos. Aí agora vem as eleições aí, de 2022, está aí, é uma eleição para senadores, para deputados, eu acho para presidente da República. Eu acho que é hora, né, dos professores de Mata de São João, nós da PLB estamos também engajados nisso, a começarmos a criar o nosso projeto, Adilson, político também, de disputa, né, de disputa política. Não é apenas termos um professor no parlamento, é ter um professor que realmente sabe falar, sabe discursar, conhece as causas, né, conhece as leis, busca aprofundar essas leis, sabermos buscar pessoas que nos representem de fato e de direito.